Saudações. Começo com uma leitura bíblica que normalmente não é associada ao Natal. Eu creio que toda a Bíblia, de uma forma direta ou indireta, pode ser lida tendo em mente a razão do nascimento de Jesus. Neste caso específico, como poderá ser verificado, o contexto da passagem não está diretamente ligado às profecias do nascimento de Jesus. Contudo, há uma mensagem neste texto que iremos ler e que está ligada ao cumprimento do que Deus diz. O texto é Jeremias 1:12 e lá está escrito: Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É evidente que Jeremias 1:12 é uma afirmação de Deus em que Deus diz que vela pelo que tem dito para o cumprir. Por isso, no Natal, em termos de nascimento de Jesus, vimos Deus a velar pelo cumprimento do seu plano. Uma das mensagens do Natal é que Deus estava a fazer o que era necessário para que se cumprisse o que ele tinha dito pelos profetas. E, como iremos observar, o acontecimento do nascimento de Jesus é um palco em que as profecias messiânicas podem ser entendidas e vistas a serem cumpridas. Outros acontecimentos que servem de palco para analisar as profecias messiânicas são o ministério de Jesus e a sua morte na cruz. Para muitos, até ao tempo do nascimento de Jesus, as profecias eram promessas que infalivelmente seriam cumpridas. Não sabiam quando seria esse dia, mas sabiam que chegaria. E quando chegamos ao acontecimento do nascimento de Jesus, aí vimos que muitos pararam para refletir no significado do que se passava. Quando surgiu a notícia de que tinha nascido o Messias, houveram várias reações. Os pastores que no campo tiveram a visitação dos anjos que lhes anunciaram o nascimento do Salvador, que é Cristo Senhor, eles foram logo a Belém para ver o que o Senhor lhes tinha feito saber. Lucas 2:15. Eles acharam um menino e, vendo-o, divulgaram tudo o que acerca dele lhes tinha sido dito. O Evangelho de Lucas diz que todos que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Lucas 2:18. Os próprios pastores, depois de terem verificado a realidade que lhes tinha sido anunciado, eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Foi como lhes havia sido dito. Lucas 2:20. Naquela mesma ocasião, houveram magos que vieram do Oriente e que pararam em Jerusalém para perguntarem pelo recém-nascido rei dos judeus. Eles tinham ido à procura dele para o adorar. Mateus 2, versículos 1 e 2. Herodes, ouvindo esta notícia sobre o nascimento do rei dos judeus, perturbou-se bastante. O povo de Jerusalém também ficou alarmado. Mateus 2:3. Mateus 2:4 diz-nos que, estando congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas, Herodes lhes perguntou onde havia de nascer o Cristo. É interessante que os magos do Oriente perguntaram pelo rei dos judeus, que era nascido. Porém, Herodes, ao falar neste ajuntamento, queria saber onde havia de nascer o Cristo. Ele, sendo rei, preferiu não usar o título Rei dos Judeus e usou antes o título Cristo, visto os escritos proféticos usarem este termo, e ele estar ali a falar com os sacerdotes e escribas. Herodes fez assim referência ao aspecto profético do nascimento de Jesus. Este aspecto tornou-se então mais conhecido e aqui vimos realmente a forma de Herodes lidar com as situações, especificamente as profecias. Por que quis Herodes falar com os sacerdotes e escribas? Porque entre várias funções que eles tinham, eles eram responsáveis pela leitura pública das Escrituras, a transcrição das Escrituras e também ensinavam as Escrituras. Estas pessoas tinham conhecimento sobre os assuntos proféticos relacionados com o rei dos judeus. Como conhecedores das profecias messiânicas, eles logo responderam
que, de acordo com as Escrituras, que o Cristo nasceria em Belém. Estas pessoas responderam a Herodes segundo o que estava escrito, como lemos em Mateus 2, versículos 5 e 6, que diz: E eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A resposta dos sacerdotes e escribas estava baseada nas escrituras proféticas. Eles fizeram referência ao profeta Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 4. Será bom referir que a sua doutrina sobre o Messias, a doutrina dos escribas e sacerdotes, tinha base também em outros textos proféticos, como por exemplo 2 Samuel, capítulo 5, versículos 2 a 3, que refere o reconhecimento de que Deus tinha dito que Davi apacentaria ao seu povo e o Messias viria da linhagem davídica. Herodes, assim informado pelas Escrituras sobre o local do nascimento do rei dos judeus, chamou os magos e inquiriu deles com precisão sobre o aparecimento da estrela. Mateus 2, 7. Herodes então os enviou a Belém para localizar o menino, pedindo que depois o informassem, pois também, segundo ele dizia, ele queria ir adorá-lo. Qual é a intenção de Herodes em saber do local do nascimento de Jesus? A sua intenção era enviar lá os seus soldados para depois matarem Jesus. Herodes disse aos magos que queria ir adorar o menino Jesus. Ele mais uma vez mostrou a sua sagacidade. Perante uns fazia referência ao aspecto profético do nascimento de Jesus. Porém, estando perturbado com a notícia do nascimento de Jesus, ele preocupou-se mais com os seus interesses. Ele aproveitou o conhecimento profético para seu benefício, mesmo que ele tivesse que impedir o cumprimento dos planos de Deus. A vinda do Messias implicava mudanças específicas e ele não estava preparado para isso. Eu acho bastante curioso a reação do povo de Jerusalém. O texto bíblico diz-nos que eles ficaram perturbados, Mateus 2:3. Este povo esperava há tantos anos pela vinda do Messias, mas quando lhes foi anunciado o seu nascimento, eles não sabiam bem o que dizer, nem o que fazer, porque ficaram preocupados. O que observo aqui é que a vinda do rei, há muito prometido nas escrituras proféticas, implicava muita mudança. Quando pensamos no nascimento de Jesus, pensamos em termos de celebração. Celebramos o nascimento do Salvador. O nascimento de Jesus é a história tão maravilhosa que sempre recordamos nesta época do Natal. Porém, para aquelas pessoas, o anúncio do nascimento do rei dos judeus significava a vinda do Messias prometido. E isso era uma notícia mais que maravilhosa. Porém, havia outra questão que tinham que considerar. A vinda do Messias implicava mudança de reinado. Lembremos-nos, naquela ocasião eles estavam debaixo do reinado de César, era Roma que governava. Portanto, além das mudanças políticas e sociais que eles, na sua maneira de ver as coisas, que eles estavam a antever, eles teriam que também que rever a sua crença e conduta. E este é um outro aspecto. Porque o nascimento do Cristo já não era um ensino dado periodicamente nas sinagogas, mas era a realidade da confirmação do acontecimento prometido. Eles teriam que alinhar as suas vidas com esta realidade. Eu imagino que muitos terão pensado, como é que iriam receber o seu Salvador? Talvez tão maravilhados com o anúncio, ficaram ali sem saber o que dizer, não estavam preparados por aquele acontecimento, embora soubessem que o Salvador viria, que o Messias viria. Então, como é que eles iriam viver a salvação dada a eles por Cristo, o Salvador? Como também lemos em Mateus 2,6, os sacerdotes, citando as Escrituras, disseram que o guia apacentaria o povo de Deus, que era Israel. Como é que
seria esta realidade vivida por cada pessoa, por cada família e pela nação. Jesus já veio ao mundo conforme profetizado. Porém, eu creio que o Natal dá-nos razão para cada um de nós pensarmos também nestas perguntas. Visto Deus ter velado pela sua palavra para a cumprir, o que é que implica essa realidade para cada um de nós à luz do Natal? O que é que essa mensagem nos transmite e em termos de mudança de vivência e até como viver a palavra de Deus? O que é que a mensagem do Natal nos diz? Tomando bem em conta que Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir e o Natal foi cumprido de acordo com a palavra de Deus. Mas continuemos. Há outra pessoa cuja vida foi grandemente afetada pelo cumprimento da promessa. Esta pessoa foi José. Quando ele soube que Maria estava grávida, diz-nos a Bíblia que ele tentou deixá-la secretamente. Mateus 1:19. Havia algo interessante com este homem, José. A Bíblia diz que ele era uma pessoa justa e correta. Ele quis deixar Maria, mas também não a queria infamar. Ele não queria que ela fosse maltratada. Ele sabia que Maria corria o risco de ser apedrejada. Lemos em Mateus capítulo 1, versículos 19 e 20, que ele estava a planear o que iria fazer a seguir. Enquanto ele estava a pensar quais os passos que deveria dar, obviamente que seriam drásticos tanto para ele, para Maria e para as suas respectivas famílias, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse-lhe para aceitar Maria. O anjo explicou-lhe que o que tinha acontecido era obra do Espírito Santo. O que José estava a pensar em fazer, mesmo que fosse secretamente, isso teria as suas consequências também sobre o menino Jesus. O facto de o anjo ter falado com José nesta altura revela-nos como Deus estava diretamente envolvido nos detalhes. Potencialmente, tanta coisa poderia acontecer que podia alterar o desenrolar dos planos de Deus ou aquilo que Deus queria cumprir através de Jesus. Por um lado, era Herodes que queria matar Jesus. Por outro lado, era José que queria deixar Maria e corria o risco de ficar desamparada. No caso de José, ele foi sensível ao que Deus estava a fazer. Eu creio que esta é uma palavra-chave. Estar sensíveis ao que Deus está a fazer. José soube reconhecer ou discernir o que o anjo lhe disse e, em obediência a Deus, aceitou a Maria como sua esposa. Desta forma, tornou-se participante do que Deus estava a fazer. José aceitou que o Espírito de Deus estava a fazer uma obra gloriosa. E em vez de virar as costas a isso, ele reconheceu o que Deus estava a fazer e ele aceitou Maria. Ele reconheceu que Deus estava a velar pela sua palavra para a fazer cumprir. Apropriando o que Deus prometeu e está fazendo perante as incertezas do tempo, como deve ser a nossa resposta? Vejamos o caso de José. Algo de significado acerca dele naqueles dias tão incertos e até complicados é que ele soube discernir os atos de Deus. O que é que Deus estava a fazer? Pois, como podemos entender pela leitura do texto bíblico, ele entendeu o que lhe foi dito em sonhos pelo anjo do Senhor. Nisto, José viu que Deus estava a velar pela sua palavra para a cumprir, como tinha sido dito pelo profeta Jeremias muitos anos antes. Esta é uma qualidade importante. Vimos esta mesma qualidade de José salientada quando mais tarde Herodes estava para matar todas as crianças de Belém. Nessa altura, um anjo apareceu novamente a José em sonhos e o avisou para sair com Maria e com o menino Jesus. José não hesitou e logo de noite saíram e foram para a terra do Egito. Vimos nisto que José estava em sintonia com o que Deus estava a fazer. Deus estava a velar pelo seu plano e José estava alinhado com a vontade de Deus. Vimos em José uma qualidade que chama a nossa atenção, que é a qualidade de discernir o que Deus está a fazer. Por um lado, vimos Herodes a querer cuidar dos seus interesses,
mesmo que ele tivesse que impedir o que Deus estava a fazer. Por outro, vimos José a ser sensível à vontade de Deus. Deus estava a realizar o seu plano. José reconheceu que Deus estava no controle de todas as coisas, no que dizia respeito à sua família também. No meio de tudo isto, vimos o povo de Jerusalém não sabendo bem o que fazer com a notícia do nascimento de Jesus, o Messias prometido. Vimos aqui três tipos de personagens. Herodes, que queria abafar o que Deus estava a fazer, mesmo que tomasse medidas drásticas. Vimos José aprender a discernir o que Deus estava a fazer. E no meio, o povo ali parado, pasmado, admirado, mas sem saber o que fazer. Voltando a José, vimos mais evidência da sua qualidade quando, mais tarde, o anjo lhe disse que já era seguro ele voltar para Israel. Quando ele voltava para a sua terra, ele foi avisado por divina revelação para ir para outro lugar. Não ir para Jerusalém, porque quem reinava nesta ocasião em Jerusalém era o filho de Herodes. Como diz a Escritura, ele foi para Nazaré, uma cidade na região da Galileia. Mateus capítulo 2, versículos 22 e 23. Em todos estes acontecimentos podemos observar que as profecias estavam sendo cumpridas. O que Deus tinha dito através dos seus profetas séculos antes, quanto ao local do nascimento de Jesus, Jesus nascer de uma virgem, a sua ida para o Egito e depois o seu regresso, a sua morada em Nazaré. Estes e outros pormenores foram previstos pelos profetas, os quais deixaram toda esta informação por escrito para as gerações que viessem depois deles as poderem ler e manter presente diante de si. É interessante observar que Mateus várias vezes escreveu o seguinte: estas coisas aconteceram para que se cumprissem as Escrituras. Foi como se ele estivesse a registrar o facto que Deus estava velando pela sua palavra para a cumprir, conforme escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Herodes, sendo uma pessoa perturbada, ele parece ter vivido em aflição. No seu coração havia maldade e por isso as suas ações eram más. Herodes tinha sido informado pelos escribas e sacerdotes sobre o local do nascimento de Jesus. Ele acreditou porque soube explicar aos magos onde era o local onde nasceria o rei dos judeus. Ele acreditou nas Escrituras sobre o facto de Jesus ser o rei dos judeus e sobre o local de nascimento, pois enviou para lá os soldados para matarem todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes estava mais preocupado com os seus próprios planos do que o cumprimento dos planos de Deus. Mas José, por sua parte, ele simplesmente procurava estar em harmonia com o que Deus estava a fazer. Ele tinha uma outra qualidade de vida, uma outra forma de compreender as coisas. Na sua obediência à palavra de Deus, ele viu a palavra de Deus a ser cumprida na sua vida. Este aspecto é bem salientado na mensagem do Natal. Eu imagino que, enquanto José ia para o Egito com Maria e o menino, que ele terá pensado como seria lá a sua vida. Como é que ele iria tomar conta da sua família? Onde iriam ficar? Penso que ele ia pensando como iria montar lá o seu negócio de carpintaria. Mateus capítulo 13, versículo 55, refere que Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro. Eu imagino que ele estaria a pensar em estratégias. Falar com pessoas para ver se necessitavam de alguma mobília arranjada, ou se precisavam de nova mobília, ou se era necessário arranjar aquela estrutura de madeira do telhado. Mas ao mesmo tempo, certamente que havia no seu coração um sentido de tranquilidade, de que Deus tomaria conta dele e da sua família. Ele ia já com o testemunho da intervenção de Deus na sua vida e na vida da sua família. Isto certamente lhe dava ânimo. Ele estava a testemunhar na sua própria vida que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Os planos dos homens desfazem-se com o tempo. Os planos dos Herodes deste mundo passam à história, enquanto eles terão que prestar contas a Deus. Mas o que Deus determina, isso
é cumprido. Nós só podemos imaginar o que terá sido a experiência de José ao ter que levar a sua esposa Maria e o menino Jesus para um lugar de maior segurança. Podemos imaginar o que ele terá pensado das promessas de Deus. Realmente as circunstâncias não lhe eram muito favoráveis, falando em termos do natural, em termos do terreno. Mas lembre-se disto: aquilo que Deus prometeu, Deus vela para o cumprir. Ao refletir neste Natal, lembre-se que o Natal é o cumprimento da promessa de Deus de que o Salvador viria ao mundo. E Jesus veio ao mundo. Ele já veio. Ele deu-nos o Evangelho e ele foi à cruz. Ali morreu pelos nossos pecados para nos dar a salvação. E esta salvação está disponível a todas as pessoas que, ouvindo e crendo, possam receber esta oferta tão maravilhosa, tão magnânima da parte de Deus. A salvação é gratuita, mas tem que ser recebida pela fé. Fé não é uma moeda de troca. Fé é crer naquilo que Deus diz. E, na base daquilo que Deus nos diz, então agindo, tomando um passo, crendo que Deus vela por aquilo que Ele diz para o cumprir em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Portanto, ao refletir sobre o Natal, lembre-se o que é que Deus já nos tem dado. É oportuno dizer a Ele, se ainda não o fez, dizer a Ele: Pai, eu recebo Jesus como meu Salvador. Faça essa declaração de fé diante de Deus, acreditando que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quem faz assim, a Bíblia nos ensina que essa pessoa é salva. Faça essa declaração diante de Deus. Terminando, eu quero fazer a seguinte sugestão. Todos os dias, tire um pouco de tempo para falar com Deus em oração. Todos os dias, tire um pouco de tempo para ler a Bíblia. Uma pequena passagem é a palavra de Deus. E sempre que possa, queira assistir a uma reunião da igreja onde é ensinado o Evangelho de Jesus. Isso é importante para o seu desenvolvimento espiritual e também para efeitos de comunhão com outras pessoas que expressam a sua fé em Jesus. E, conforme as ocasiões, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. A minha oração a Deus neste dia é que as promessas reveladas e confirmadas pelo Natal possam ser uma realidade constante a cada dia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Para mais informação sobre estes assuntos bíblicos, entre em contato comigo usando o e-mail exposto ao longo do vídeo e também nesta janela informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.